Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos para que a gente possa juntos realizarmos mais uma leitura orante dos Salmos. Você que está chegando por aí, depois de um dia de trabalho, seja convidado também. Você que já estava se preparando para esse momento, que já tem feito desse momento um momento importante de devocionalidade cristã durante a semana. Seja bem-vinda. Todos vocês aí que estejam, porventura, nos ouvindo pela plataforma do YouTube, sejam bem-vindos para que a gente possa fazer isso, né? Termos um momento de meditarmos na palavra de Deus e orarmos de acordo com aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina a orar. Afinal de contas, os salmos são orações, né? Os salmos são orações em forma de cântico, de louvor, de lamentação, de ações de graças, mas eles são orações. Eles se dirigem a Deus, né? E a oração é nosso coração se voltar para Deus, trazendo a Ele tudo aquilo que se passa dentro em nós, né? Rogando a Ele as suas misericórdias sobre a nossa vida, reconhecendo nele, né, todas as benesses que temos e possuímos. Então, se somos realmente, né, o povo de Deus, o povo da aliança, precisamos nos exercitar nesse diálogo com Deus, nessa conversa com Deus por meio da oração, que é possível a nós pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o salmo que a gente vai meditar é o salmo de número 66. Salmo de número 66. Eu vou estar fazendo essa leitura, vou ler na nossa versão da Bíblia, que é Almeida Revista e Atualizada, e eu gostaria de que você pudesse acompanhar essa leitura. É um salmo de 20 versos. Dessa feita, eu peço ao irmão, à irmã, que se concentre o máximo possível na primeira leitura, porque não faremos uma outra leitura além da primeira, a não ser para pontualmente interpretarmos o texto. Então eu peço a você que, se puder, né, se tiver condições de evitar distrações, que o faça, porque isso vai ainda ser mais propício a nós para que a gente perceba, no momento que estamos lendo a palavra de Deus, Deus falar ao nosso coração por meio dessa palavra. Se não é possível, faça do mesmo jeito, né? O importante é que você esteja aí meditando na palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer e a nos ensinar por meio dessa palavra. Salmo de número 66. Tem algumas Bíblias Almeida Revista Atualizada, da versão que usamos, que dizem assim, num título: que tremendos são o Senhor e os seus feitos, né? Que tremendos são o Senhor e os seus feitos. Ao mestre de canto, um salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés.
Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos os que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que texto, meus irmãos, que salmo maravilhoso, né? A gente tem aí um salmo que traz coisas para nós que são muito palpáveis e outras nem tanto assim, porque fala um pouco da lei cerimonial judaica. A gente tem algumas questões aqui que foram para nós resolvidas com Cristo Jesus e a gente vai ver isto, tá? Com a graça de Deus aqui neste salmo. Mas o desfecho desse salmo, meus irmãos, é algo que sintetiza tudo que o salmista tem dito anteriormente. Ele diz assim: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus derrama sobre nós graça abundante para nos sustentar, para nos manter de pé. E se não fosse esse o motivo, meus irmãos, não estaríamos aqui. É a misericórdia do Senhor, é o amor inabalável de Deus que nos tem sustentado. A gente viu algumas coisas neste salmo aqui. Primeiro, observem, né, meus irmãos, que esse salmo ele já está quase naquele final do segundo livro dos Salmos, que vai até o Salmo 72. A gente lembra das divisões, né, dos livros dos Salmos, que eles estão dentro da nossa Bíblia, mas eles obedecem a rigor a sequência dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, no primeiro livro dos Salmos, que é do Salmo 1 ao 41, a gente teria o livro do Gênesis. No segundo Salmo, 42 a 72, a gente tem aqui o livro do Êxodo. E aí, o terceiro, livro de Levítico, do 73 até o 89. O quarto livro dos Salmos, que vai do 90 ao 106, livro de Números. E depois, o quinto, do 107 ao 150, o livro de Deuteronômio. Então, o que é que eu quero trazer aqui aos irmãos, desde já? É que esse salmo ele é muito representativo do Êxodo. Ele tem aqui dentro do salmo aqueles relatos que lembram, que fazem com que o povo recordem os feitos tremendos de Deus no livramento que foi concedido do cativeiro egípcio e também para que ele pudesse entrar na terra prometida. A gente vai ter isso dentro do salmo.
mas ele também traz questões do sacrifício. É como se ele já estivesse preparando, né, o leitor para o próximo livro, que vai do Salmo 73 ao 89, que trata do livro de Levítico. Então a gente tem aqui essa disposição dos livros do Salmo, né? Eles têm características que estão relacionadas a esses 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é importante de se saber. A gente vê que esse salmo, ele é tanto um cântico, não é? Como também um salmo. Tem as duas coisas aqui. Um cântico, que é a palavra shir, no hebraico, como também um salmo, a palavra mismor. Tem as duas coisas. E como é que a gente percebe que esse salmo tem as duas coisas? Na estrutura desse salmo. Só que eu tenho aqui algo de importante a trazer antes de tudo isso. É que esse salmo aqui, ele se encaixa muito bem naquele gênero que a gente chama de salmo de gratidão. Porque assim, você se percebe aqui em muitos momentos louvando a Deus. O povo de Deus é conclamado a louvar a Deus. O salmista individualmente também exalta o nome do Senhor. Entendido isso, a gente pode fazer aqui uma breve compreensão ou consideração, melhor dizendo, sobre essa estrutura do salmo. Observe aí na sua Bíblia. Se você perceber, do verso 1 ao verso 4, há um cântico de louvor, não é assim? Que começa a aclamar a Deus toda a terra, né? E é um convite à adoração de Deus por seus tremendos feitos, né? Deus ele é conclamado pelo salmista para ser adorado. Mas isso é um cântico. Então é shir. Acontece aqui nesse momento um cântico. Mas do verso 5 ao verso 12 já se inicia um salmo comunitário, né? Vinde, vede as obras de Deus. E é como se fosse até um salmo didático, né? Como alguns que a gente já viu anteriormente. A gente tem um salmo aqui comunitário, um mismor. O que esse salmo apresenta? Você vai ver aí que ele vai apresentar uma tensão, ou seja, uma crise, algo que aconteceu ao povo por permissão de Deus, né? Isso vai estar aí nos versos 11 a 12, na parte B do salmo. Ele vai trazer aqui: tu deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas e tal, para que no finalzinho do verso 12, né, na parte que a gente chama de parte C do verso 12, ele demonstre que houve um livramento. Um livramento. E o livramento diz no texto que é: porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. E aí a gente tem essa primeira parte com o hino, que é um cântico, um shir, e um salmo, também um mismor. Já na segunda parte, já se inicia, a partir do verso 13, um salmo individual. Já não é mais um salmo comunitário, é um mismor individual, que vai do verso 13 até o verso 20, sendo que dentro desse mismor individual, no verso 16 e 17, há um hino, há um cântico de louvor a Deus, né? No versos 16 e 17 está: vinde, ouvi todos que temeis ao Senhor, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Né? Só que é um cântico individual, é o salmista que aclama, né, o povo, mas a exaltar o nome do Senhor. E aí também há no salmo, né, uma tensão. Se você for para o verso 14, lá na parte B, está escrito assim: no dia da angústia. Ou seja, quando eu estava em dificuldade, algo aconteceu. E o que é que aconteceu? Está aí dos versos 19 a 20. Aconteceu um grande livramento do Senhor. Do Senhor. Então, observem que há essa crise e livramento no Salmo e nos cânticos, né? Há um louvor a Deus e uma conclamação para adoração a Deus. Para que, meus irmãos? No verso 20, esse salmo seja sintetizado com as seguintes palavras: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.
que esse salmo reflete para nós, meus irmãos? Ele reflete os atos heróicos de Deus livrando o povo de Israel, na condução deles, né, até a terra prometida. É isso que o salmo está mostrando para nós. Ele conclama o povo de Israel a louvar o Deus de Israel. E esse louvor não é apenas um louvor comunitário, mas é também um louvor individual do próprio salmista. Observe isso. O que a gente já pode trazer para nós assim? Irmãos, quantos são os livramentos que Deus nos concede? Quantos são? Pensemos, quais são aqueles que a gente deve levar mais em conta, pois são os mais importantes para a nossa vida. Observe você, observe a sua vida, se você é um crente em Cristo Jesus, o que é que foi que aconteceu? Deus, em seu muito amor para conosco, ele nos livrou por meio de Jesus Cristo das trevas do pecado para a luz, ou para o reino do seu Filho amado. Ele nos livrou da morte para a vida. Ele nos livrou do lamaçal, do lodaçal do pecado e firmou os nossos pés numa rocha que é Jesus Cristo. Temos motivos, meus irmãos, de sobra para aclamarmos o nome do Senhor, para bendizermos ao Deus da nossa salvação. Não deixe seu coração se abater por coisas ruins. Lembre-se de tudo aquilo que Deus tem feito por você, que Ele tem sustentado a sua vida. Não se deixe enganar, não se deixe pelas coisas desse mundo, pelas realidades que muitas vezes nos roubam a esperança. Lembre-se de tudo aquilo que Deus tem feito por você, sobretudo de quem Ele é, porque o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. Tremendo. Irmãos, quando a gente vê esse salmo aqui, a gente percebe também uma outra coisa, né? Se você olhar aí do verso 15 até o verso 15, né? Ele fala do verso 13, melhor dizendo, até o verso 15, ele fala de holocaustos, ele fala de cumprir o voto com sacrifícios de animais. Não é isso que ele está falando? Ele está falando aqui do sistema sacrificial da antiga aliança. Então, as ofertas, como era esse sistema sacrificial? A gente tem que lembrar, existia a tenda da revelação, o tabernáculo, não era assim? Em cada lugar do tabernáculo existia ali disposto elementos que eram para o culto a Deus e que foram determinados pelo próprio Deus e entregues a Moisés, para que fossem feitos de acordo com o modelo que ele deu. Isso já demonstra que o culto não pode ser de qualquer forma. O culto ele tem que ser de acordo com o modelo que Deus deu. A gente não pode inventar atos de culto que não estão na Bíblia. Mas vamos voltar para o tabernáculo para entender como era isso. Existia ali 3 espaços. Um aberto, que não era coberto, que era o átrio de entrada ali do tabernáculo, onde existia ali o altar de holocaustos, onde eram oferecidas ofertas queimadas ali sobre esse altar à esquerda, mais à frente a pia, que era para a purificação, para que se pudesse entrar no lugar santo. No lugar santo, o que é que se tinha ali disposto? Tinha o candelabro, menorá, né, no hebraico, tinha a mesa dos pães da proposição, que eram pães representativos das 12 tribos, e à frente tinha um altar de incenso, onde eram ali colocados incensos, ofertas em incenso, em aroma suave a Deus. E depois desse lugar existia uma cortina espessa que separava o lugar santo deste lugar que era chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde tinha ali a arca da aliança, com aqueles elementos, né? O maná, a vara de Arão, as tábuas da lei. Então, eram tudo colocados ali dentro, e daquela aliança também eram oferecidas ali, uma vez no ano, ofertas de expiação do pecado do povo. Então, os votos, meus irmãos, eram ofertas voluntárias que eram oferecidas ali pelo sacerdote naqueles lugares ali
especialmente no lugar de holocaustos, onde onde o salmista está referindo. Holocausto, ofertas queimadas, aromas de carneiro, holocausto de vítimas cevadas. Então, está falando dessas ofertas. E esse sistema sacrificial apontava para algo. Ele era apenas um esboço de uma imagem perfeita. Ele não era a imagem em si, ele era uma sombra, ele apontava para a imagem. E o que é que nós sabemos, meus irmãos? É que Jesus Cristo cumpriu em si todo esse ritualismo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não apenas se fez sacerdote para oferecer sacrifícios em nosso favor, mas ele também se fez a oferta. Ele, a quem Isaías chamou de o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus, como ovelha muda na mão dos teus tosqueadores, Isaías 53. E João Batista também referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, o sacrifício de Cristo meio que fechou esse ciclo. Não é mais necessário que isso ocorra. Esses sacrifícios eram representações de uma realidade que era muito mais verdadeira, que era o sentido daquilo ali, para onde aqueles elementos apontavam. Então, Jesus Cristo, uma vez que ele se ofereceu como oferta, e ele, como sacerdote, ofereceu a si mesmo como essa oferta, e essa oferta foi realizada de uma vez por todas, e ele ressuscitou dentre os mortos, não há mais necessidade de oferecer mais sacrifícios e ofertas. É por isso que o nosso culto não é a repetição da morte de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu de uma vez por todas. O nosso culto é em ação de graças ao que ele já fez. Temos isso, meus irmãos, conosco. Hoje é por meio de Cristo que nós, cheios de gratidão pelo que ele fez por nós, servimos ao Senhor. Como eu já disse, como um sacerdócio universal, toda a igreja serve ao Senhor. Serve tanto congregacionalmente no templo, nos dias de culto solene, quanto em qualquer outra atividade que estejamos fazendo, comendo, bebendo, seja o que estivermos fazendo, estamos fazendo diante da presença de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, somos também sacerdotes, estamos também oferecendo ofertas de ação de graças a Deus. Estamos também nos dirigindo a Ele em gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por nós e continua a fazer naturalmente. Teodoro Beza, né, que foi um eminente reformador, ele falou uma coisa, né, ele falou que esse salmo parece ter sido escrito para o uso perpétuo da igreja, para que a gente traga à nossa memória os livramentos que o Senhor Deus nos concedeu. E eu concordo absolutamente com ele. Ai de mim se não concordasse, né? Nesse salmo a gente tem isso está clarificado para nós. A gente tem sempre o que agradecer a Deus, meus irmãos. Não há como nós, assim, que fomos resgatados, não olharmos para esse salmo e não entendermos o quão foi maravilhoso o feito de Deus, quão terrível foram os seus feitos, né, por nós, para nossa redenção, para nossa salvação. E aí a gente vai olhar para esse salmo agora, já entendendo tudo isso, né, com essa inclinação do coração de agradecermos a Deus por tudo aquilo que ele fez. Vamos ler aqui os primeiros 4 versos. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos teus inimigos, prostra-se por terra, toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Irmãos, nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que é todo poderoso. Nós cremos nesse Deus e ele usa do poder que ele tem para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ele usa para que a nossa vida possa ser preenchida de uma confiança tal
que nós possamos sempre nos dirigir a Ele em gratidão, louvando o seu nome, engrandecendo quem Ele é. Às vezes a nossa boca, meus irmãos, se presta a falar coisas que são vãs, inúteis. Precisamos nos voltar para Deus, dando a Ele a glória que é devida ao seu nome. A adoração, meus irmãos, é isso. É ter essa convicção de quem é o Deus que nós servimos e nos prostrarmos diante dele, é adorarmos, é nos colocarmos nessa posição de submissão a esse Deus. Esse Deus que tinha poder de nos destruir, mas ao contrário de fazer isso, ele nos salvou, ele nos resgatou. E esse é o convite do salmista aqui. Observem comigo aí os versículos consecutivos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E aí, veja só, ele está dizendo assim: Deus é esse Deus tremendo, que todos devem se prostrar em face, porque Ele é todo-poderoso. Mas a gente precisa observar que as obras de Deus são obras cujo poder não é para nos destruir, mas é para nos salvar, é para nos livrar. E os exemplos que ele dá são justamente esses. Acompanhem comigo. Verso 6: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. E em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem, portanto, os rebeldes. Vamos pensar aqui, né? O povo estava no cativeiro egípcio por longos anos. Parecem até ter meio que se habituado àquela realidade ali. Até que Deus levanta a Moisés. Deus preserva a vida de Moisés. A gente foi lá atrás, né? É porque o tempo não dá. Preserva a providência de Deus agindo ali na preservação da vida de Moisés, para que Moisés fosse acolhido pela filha de Faraó, e todo aquele processo ali acontecendo. E Deus, por meio de Moisés, chama o povo para que pudesse sair daquele lugar. Deus demonstra o seu poder contra Faraó, mostrando ali por meio das pragas que ele estava acima de cada uma daquelas divindades egípcias que eles imaginavam ser poderosas para acima de qualquer coisa, né? E Deus mostra cada uma das aplicações ali das pragas do Egito eram para mostrar que aquelas divindades eram todas falsas. Inclusive, o anjo exterminador que passou ali e matou os primogênitos, porque no Egito se tinha a crença de que os filhos dos faraós também seriam deuses. Observem, né, meus irmãos? E Deus livra o povo e prepara algo de muito especial ali para livrar o povo. Deus primeiro preserva o povo do anjo exterminador, com aquele sangue do cordeiro que foi aspergido nas traves, nos umbrais das portas dos hebreus. Mas também quando o povo já se via acuado ali no Mar Vermelho. Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar com os pés enxutos. Diz que do outro lado Miriam cantou, né, irmã de Arão, cantou ali louvores a Deus, dançou com alegria pelo livramento do Senhor. E também aconteceu na entrada da terra prometida, porque eles tinham que passar o Jordão. E também Deus fez com que o Jordão recuasse para que o povo também passasse. É esse Deus, meus irmãos, que sobrenaturalmente providencia a nossa saída desse mundo de pecado, né, que o Egito representa, de idolatria, para a terra que ele tem preparado para nós. E ele abre também a entrada para essa terra. É esse Deus, o Deus que nós servimos. Temos sim que observar as obras das suas mãos em nosso favor. Precisamos bendizer o nome do Senhor. Precisamos abrir a nossa boca para falar sobre esse nome. Essa semana faleceu a irmã Marlene, né? Aquela senhorinha que
que tinha muitos seguidores nas redes sociais e falava de Jesus Cristo, falava a famílias, a mulheres, né, desse amor de Jesus Cristo. Eu vi uma palestra dela que me emocionou bastante. Ela tinha, parece que 1.700.000 seguidores na sua rede social. E ela dizia assim: vocês acham que eu estou preocupada com 1,5 milhão de seguidores? Vocês acham que isso aqui vai deixar aqui o meu ego super? Não vai. O que me deixa agradecido a Deus é porque eu pude abrir a minha boca e falar de Jesus a 1.700.000 pessoas através da rede social. Deus é um Deus tremendo, meus irmãos. Os versículos consecutivos dizem assim: bendizei, ó povos, nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem o pé. Você tem dúvida disso? Que é Deus que preserva a sua alma? Você tem dúvida que cada célula do seu ser, do seu corpo, ela é preservada porque Deus está preservando? Ou você imagina que Deus é um Deus assim, que colocou você no mundo e disse assim: se vira. Você não crê na providência de Deus? Não é possível um cristão viver assim. Se nós abrimos os olhos, se nós estamos respirando, se a nossa vida tem sido mantida diante das dificuldades que nós vivemos, é porque é Deus quem tem feito isso. Então, bendigamos o seu nome. Exaltemos o nome do Senhor por esses feitos. Nós, meus irmãos, se dependêssemos de nós mesmos, já havíamos sido destruídos. Nossos pés já haviam resvalado, a gente já havia tropeçado e não ia se levantar mais nunca. É a graça do Senhor que nos sustenta. Até mesmo, escutem só, quando somos provados pelo Senhor. Porque o cristão também passa por provações. Só que as provações, elas são para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados. Eu estive tomando um café com Maria Luísa e ela está lendo um livro da Elizabeth Elliot, que fala sobre o sofrimento. Né? E ela me mostrando os trechos do livro que ela está lendo e que ela disse: pai, que mulher é essa, né? Aí eu disse: minha filha, é uma mulher como você, como qualquer um de nós, mas que a graça de Deus preencheu a vida dela, deu força a ela, para que ela pudesse encarar esses sofrimentos e sair de pé. Olha o que é que o salmista diz aqui: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, ou seja, purificaste-nos no cadinho ali, como se a crisola prata colocasse no fogo, para que a nossa personalidade, o nosso caráter pudesse refletir a sua imagem. Oprimiste as nossas costas, fizesse com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Ele está descrevendo o sofrimento de Israel, porque de fato coisas assim aconteceram com o povo de Deus. Foi difícil, mas Deus permaneceu com eles, mesmo nas situações de sofrimento. E é essa a conclusão que ele chega aqui ao final do verso 12. Porém, afinal, nos trouxesse a um lugar espaçoso, nos libertaste, nos trouxesse a terra que prometeste, a terra que mana leite e mel. Nós sabemos, meus irmãos, que isso é muito representativo também da nossa salvação. Vivíamos oprimidos pelo pecado, vivíamos oprimidos pelo sistema pecaminoso desse mundo, vivíamos oprimidos por hostes diabólicas. Mas Deus, na sua muita misericórdia, nos redimiu, nos salvou, nos libertou para vivermos para a sua glória. E tudo aquilo que passamos, meus irmãos, passamos com plena consciência e certeza de que Ele não nos abandonará, Ele estará conosco em todos esses momentos. E aí o texto continua, né, falando aqui das ofertas, né, de gratidão a Deus por todos esses benefícios que Ele tem feito. E ele diz assim: entrai na tua casa, na tenda, no tabernáculo. Entrarei, diz o salmista, na tua casa, na tenda, no tabernáculo, com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Ou seja, né, Deus, eu vou cumprir com aquilo que foi combinado. Eu farei conforme aquilo que te disse.
Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Talvez uma pessoa que leia esse texto aqui sem ter a consciência daquilo que Jesus Cristo fez, possa ficar imaginando, é por isso que existem tantas religiões que oferecem animais e tal. Não tem nada a ver. Tudo isso aqui eram sombras. Eram apenas uma ideia que não estava ali representada pelo seu elemento concreto. Então, quando Deus deu esse modelo, deu para que esse modelo apontasse para alguém. E esse alguém é o Messias. E o Messias esperado, ele já veio, Jesus Cristo. De modo que, embora a lei moral, os 10 mandamentos, eles continuem de pé, né? A lei cerimonial, ela não tem mais sentido de ser, uma vez que Jesus Cristo, como já disse aqui, reitero, ele já morreu, ele é o Cordeiro de Deus, ele já se ofereceu, ele é o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. A sua aliança, por meio do seu sangue, ela é a aliança que aqueles sacrifícios apontavam, de modo que pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, por aquilo que ele celebrou no seu próprio corpo, eu e você que cremos, somos salvos pela graça de Deus. É isso. Então, se somos salvos pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, o que é que temos a fazer? É vivermos de acordo com aquilo que ele nos chamou para viver. É isso. Então, devemos sim considerar isso aqui. Os sacrifícios, as ofertas, porque elas apontam para Jesus Cristo, né? Nessa dinâmica aqui do povo hebreu. Mas queremos deixar claro de que isso aqui eram sombras, aquilo que é perfeito já se manifestou. E quando veio aquilo que é perfeito, não há mais necessidade daquilo que é incompleto. Que Deus traga essa consciência a nós, né? Para que a gente possa também saber responder a quem nos façam esses tipos de perguntas sobre sacrifícios de animais, né? Porque já foi realizada a oferta por meio de Cristo Jesus. E o salmista vai mais uma vez fazer aqui um cântico, né? Um shir. Ele diz assim: Vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Irmãos, existem ações de graças coletivas, mas existem também ações de graças individuais. Temos motivos de dar graças a Deus por coisas que ele fez para conosco de maneira especial, individual, particular. E isso acontece também. Quantos livramentos, meu irmão? Conte aí. Será que se você pudesse contar, você conseguiria chegar ao fim dos livramentos que Deus já lhe concedeu e aqueles que você nem sabe? Não há como, meus irmãos. O fato é que Deus nos concede livramentos. Eu estive recordando, né? A gente vai fazer em casa, ali, aqui na minha casa, um culto de ação de graças. Porque a gente tem muita coisa a agradecer a Deus. Nossa filhinha, né, a Bela, sofreu. A gente estava num restaurante, ela comeu uma paletinha daquelas de plástico. Ela mastigou tomando um sorvete e engoliu. Ela ficou com falta de ar, né? Mas Deus foi muito misericordioso porque ela conseguiu engolir. Isso não bloqueou a respiração dela e ela conseguiu expelir. Então vejam só, meus irmãos, a gente tem muitos motivos. Estou dizendo um, mas eu e você, se a gente pudesse contar, a gente passaria aqui essa leitura orante dos Salmos, outro dia, e a gente ainda está falando aqui sobre os livramentos e as coisas que Deus tem feito em nossa vida. Então, Deus seja louvado por todos os seus feitos, também individualmente por cada um de nós. Irmãos, isso é uma prática saudável. A gente individualmente dá uma culto em ação de graças, sabe? Isso é importante. Não porque a gente tem que fazer disso aí um ritual, uma obrigação, não. Mas isso demonstra que o nosso coração, de fato,
É um coração agradecido por aquilo que Deus tem feito pela nossa vida. É, ele diz assim: a ele clamei com a boca, com a língua o exaltarei. E no fim ele diz assim, versos 18 e 19: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me fez ouvido, me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Ou seja, irmãos, aqui pode parecer assim, se eu contemplar a vaidade, ele pode estar falando dos ídolos dos povos? Pode. Mas ele pode estar falando de qualquer coisa que não seja Deus. Por quê? Porque todas as coisas que não são Deus são vãs. Vãs são transitórias, são temporárias. Só Deus é eterno. Quando a gente começa a observar mais as coisas temporárias e buscar nelas salvação, satisfação, do que em Deus, a gente perdeu o foco, meus irmãos. A gente perdeu o foco. Mas quando a gente busca a Deus em detrimento destas coisas, a gente se dá conta de que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos responde, tem nos atendido. Eu vi o presbítero Ditinho falando, né, sobre a Isabela, que a igreja orou por ela e Deus operou ali na vida daquela criança. A gente tem o Vitor também. A gente ora e quando a gente percebe a mão de Deus estendida, trazendo cura, trazendo alta hospitalar para uma criança dessas, meus irmãos, nosso coração se enche de alegria. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Vamos orar mais. Nas terças-feiras, todas as terças-feiras, a gente tem oração da SAF na congregação. Vamos buscar junto a presença de Deus em oração. A gente tem uns guerreiros lá que sempre vão. Vamos buscar. Você também aí da Central é convidado. Se quiser ir, mesmo no frio, no calor, faça chuva, faça sol, tem alguém ali orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelas nossas instituições públicas, orando pelos nossos governantes. Há sempre alguém. E esse salmo, meus irmãos, encerra com essa palavra, que é um resumo de tudo aquilo que a gente já abordou até aqui. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Com essa palavra, meus irmãos, eu desejo encerrar essa leitura orando dos Salmos, fazendo uma oração. Santo Deus e Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque Tu tens nos sustentado, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso. Os Teus feitos são tremendos. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus cujo poder é tamanho, que poderia destruir, Senhor, a tudo e a todos. Mas Tu não nos tratas segundo, Senhor, os nossos pecados. Tu nos visitas, Senhor, com salvação. Tu és um Deus que te aliançaste conosco pela tua própria vontade e pela tua palavra mesmo juraste para que nós pudéssemos ser salvos, livres das amarras da escravidão do pecado, para vivermos uma liberdade no lugar espaçoso da tua presença. Ó Deus, nós te damos graças porque reconhecemos, Senhor, que a nossa vida é mantida por ti, que cada célula, cada órgão só funciona, Senhor, porque tu tens nos sustentado. E se não fosse o fato da tua providência estar sendo revelada dia após dia em nós, nós teríamos resvalado o pé, nós já estaríamos mortos, caídos ao chão. Senhor, nós te agradecemos porque tu nos acrisolas, porque tu nos provas, porque tu nos purificas, para que possamos, Senhor, após esse processo, se parecer mais contigo e dar bom testemunho de ti. Nos ajuda, Senhor, a tanto congregacionalmente como individualmente entoarmos cânticos de louvor a ti, Senhor, reconhecendo o sacrifício expiatório de Cristo pelos nossos pecados, reconhecendo que ele se fez oferta e sumo sacerdote para que, por meio daquilo que ele ofertou, nós pudéssemos ter herdado a sua justiça para a nossa salvação. Queremos ter, Senhor, sempre em nós, como disse o Teodoro Beza, consciência perpétua a respeito de tudo isso, para que o nosso coração se transborde em gratidão
E seja o que estivermos fazendo, seja num culto congregacional, seja individualmente no nosso trabalho, na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, possamos estar com os corações ao alto, louvando o teu nome e te engrandecendo, ó Deus. Porque se nós contemplássemos as coisas deste mundo, a nossa esperança seria vã. Mas como nós confiamos em Ti, Senhor, Tu que és um Deus vivo e responde às nossas orações, podemos bendizer o Teu nome. E bendizemos o Teu nome, Senhor, por tudo isso, mas sobretudo, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou e nos sustenta. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Graça e paz, queridos irmãos. Tenha um excelente restante de semana e até a próxima leitura orante dos Salmos.